Gente, agora sim, então nós vamos conversar com a nossa secretária de saúde, Carmen Zanotto, 8 horas da manhã. Eu tinha dito para vocês, né, por volta das 8, 7h58, 2 minutos para as 8, a secretária está com a gente na ponta do link. Para mim é uma felicidade muito grande voltar a entrevistá-la. Já entrevistei muito Carmen Zanotto, está com a gente aqui virtualmente falando. Secretária, muito bom dia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando desta nossa Santa e Bela Catarina, né? Porque uma Como é cidade bonita, né? mais linda que a outra dentro das características da nossa cidade. Isso mesmo, isso mesmo. Obrigada por já estar nos acompanhando. A senhora está fazendo um comentário porque ouviu aqui o que eu falei. Secretária, vamos lá. Em que pé que a senhora pegou a saúde do nosso estado? Bom, nós vivemos um momento de uma pandemia mundial, e não é diferente no nosso país e em Santa Catarina. O desafio não é pequeno, é uma emergência sanitária sem precedentes. Nós não vivemos no ano passado, inclusive, esta pandemia, momentos tão complexos como estamos vivendo neste ano. Então, o grande desafio é a gente, eu estou chamando essa semana da semana da busca ativa, né? É a gente melhorar a cobertura vacinal do público-alvo que já foi designado os quantitativos de vacinas necessárias, em especial a população de maior risco, que são os nossos idosos, conforme as faixas etárias das vacinas que chegaram. Trabalhar intensamente, Márcia, porque as pessoas precisam compreender que no momento de fazer a segunda dose, elas precisam fazer, não basta ter feito a primeira, a segunda dose é muito importante. E também nós temos que trabalhar intensamente para evitarmos os pacientes que ainda aguardam em enfermarias de hospitais, UPA e centros de triagem uma vaga de UTI. Para isso é com muita unidade, com muita solidariedade, muito trabalho mesmo, para, junto com os municípios, a gente possa, então, estar dando as melhores respostas, as respostas que o povo catarinense aguarda e quer. Quais os caminhos, secretária, para encontrar esses leitos, para credenciar esses leitos e principalmente funcionários, profissionais, médicos? Porque não adianta ter o leito em qualquer biboca, em qualquer canto. Precisa ter essa estrutura hospitalar para atender aquele leito, senão é um falso leito que não vai ajudar, que não vai resolver, que se bobear ainda piora a situação. Então, quais os caminhos para encontrar esses leitos? Recursos humanos, a gente precisa, e aqui eu quero fazer um registro a todos os trabalhadores da área da saúde, da linha de frente, neste momento, aqueles que estão nas áreas mais complexas, né? Que é quem está dentro das UTIs, dentro das enfermarias, dentro das UPAs e centros de triagem, tentando buscar uma vaga de hospital, tanto de enfermaria quanto de UTI, e não consegue. A angústia do conjunto desses trabalhadores é muito grande. Eu acompanhei durante esse período, mesmo da Câmara Federal, muito de perto a angústia, a tristeza deles quando eles perdem um paciente e o desgaste mental. Nós não temos como ter médicos intensivistas no volume que nós desejávamos, nós não temos como ter enfermeiros especialistas em UTI, mas Santa Catarina tem uma coisa que nosso estado se diferencia, e isso faz parte de uma história e de uma caminhada. Nós temos as regiões de saúde bem organizadas, com hospitais de médio e grande porte, com expertise em pacientes complexos. Isso tem nos ajudado muito. Por isso que é muito importante a gente ampliar o máximo possível de leitos nessas estruturas hospitalares. Quando a gente não consegue ampliar nos hospitais de grande porte, a gente tem que ter a garantia da assistência, então, aos pacientes que vão ficar temporariamente no hospital, que não é hospital de média e alta complexidade, até a gente poder garantir, então, a vaga de UTI. Nós, neste final de semana, conseguimos, junto ao Ministério da Saúde, mais 30 respiradores, também com a desativação dos serviços de Chapecó, de lá, aqueles respiradores que tinham sido doados pelo Ministério da Saúde, com mais alguns equipamentos que estão sendo cedidos pelo município de Chapecó. Nós estamos concluindo uma distribuição rápida para aqueles hospitais que têm capacidade imediata de ativar os leitos, porque não adianta você mandar o respirador se você não tem o médico, não adianta você mandar ter equipe e não ter os equipamentos. Então, é uma força-tarefa diária que
precisa e depende, Márcia, da participação de cada um de nós individualmente na compreensão do que é essa pandemia e quanto que um cuidado individual impacta na vida das outras pessoas, na vida em especial daqueles que a gente mais ama, que são os nossos familiares, aí os nossos amigos, os nossos vizinhos e a nossa comunidade. Porque quando a gente pode estar transmitindo involuntariamente, porque não tem sinais e sintomas, porque a gente facilitou, se descuidou, teve um comportamento não adequado nesse momento, com certeza a gente pode estar comprometendo este processo, porque a linha de transmissão, e neste ano de 2021, nós estamos tendo pessoas mais jovens internando, com quadros muito complexos, e o período de permanência também nos leitos de UTI ele é maior. Então, é uma rede, é uma cadeia toda que precisa ser respeitada, desde os cuidados básicos até o acesso às ações de serviços de saúde. Secretário, o que a senhora pode antecipar para a gente no que diz respeito a novas medidas restritivas? Nesse final de semana, infelizmente, a gente flagrou situações absurdas de desrespeito às regras sanitárias, situações assim vergonhosas, lamentáveis, tristes mesmo, sabe? Eu diria. E aí tem uma expectativa que vocês façam regras diferentes para restaurantes, para casas de noturnas, para baladas. O que a senhora pode antecipar quem nos acompanha agora aqui no nosso SC no Ar? É verdade, nós já trabalhamos uma minuta de portaria entre domingo e segunda-feira, e essa minuta de portaria será debatida no COIS a partir de hoje, e ela descreve com mais rigidez e deixa mais claro, por exemplo, o comportamento dentro de um restaurante, que todos nós podemos perceber, todo o cuidado do buffet que já existe hoje, o distanciamento das mesas, e dos estabelecimentos que são casas de shows, que também se transformam em restaurantes para poder manter as suas atividades. A atividade econômica é fundamental, precisa ser mantida, mas a gente precisa ter regras. Eu não posso ter um restaurante que se transforma numa casa ou numa festa, e aí esta festa, com aquele número de pessoas que a gente viu, e essas imagens rodaram o país como um todo, as pessoas muito próximas e de máscara. Por isso que esta minuta de portaria está sendo discutida a partir de hoje no COIS. Mas o que a senhora pode antecipar? Quando é que a senhora acredita que essas medidas vão começar a entrar em vigor? Já para o próximo final de semana, por exemplo? Essas medidas, elas fazem parte, Márcia, de uma portaria. Então, ela não precisa da alteração do decreto que está em vigor e que foi renovado no último final de semana com relação às regras para os estabelecimentos. Então, esta portaria deverá estar sendo publicada até quarta-feira. Mas, com certeza, mais rigor para esse tipo de restaurante que se disfarça de restaurante para fazer balada com aquelas imagens irresponsáveis que a gente mostrou aqui, né? Exatamente nesse sentido. Tem música, mas a gente, se é uma casa, um restaurante que se transforma, ou uma casa de shows que se transforma num restaurante, vai ter que seguir algumas normas mais rígidas e para o cuidado de quem trabalha no estabelecimento e das pessoas que frequentam o estabelecimento. A gente precisa compreender, não importa se a gente é mais jovem ou é mais maduro, mais idoso. O jovem pode contaminar o idoso e o jovem também pode ter a necessidade de um leito de UTI e seu quadro clínico complicar. Este momento que nós estamos no mês de abril ainda, ele é muito intenso nos riscos desta pandemia. E todos nós precisamos lembrar que é uma pandemia muito diferente de tudo aquilo que nós já vivemos, como vivemos lá atrás. Eu estava aqui na Secretaria de Estado da Saúde, a influenza H1N1. O comportamento desse vírus, as mutações dele, as variantes que ele está apresentando, elas nos tomam de surpresa a toda hora. No final do ano passado, provavelmente, quando a gente começou a acompanhar o estado do Amazonas, eu já chamava a atenção que aquilo poderia acontecer no país, e acabou acontecendo. Então, a gente precisa acompanhar as situações e não se descuidar, porque a gente não sabe o que esta
a pandemia poderá nos trazer ainda de surpresas. Por isso que muita vigilância e muito cuidado. Secretária, vamos voltar a falar sobre vacinação. Tem uma expectativa grande da FECAM de conseguir mais vacinas via consórcio com o Sputnik, a vacina russa e tal. E há uma expectativa do presidente da FECAM, o prefeito Clenilton Pereira, de conversar com a senhora, inclusive, para a questão de armazenamento, distribuição. O que a senhora acha dessas iniciativas paralelas aí à questão do Ministério da Saúde? Márcia, essas iniciativas só estão acontecendo porque as compras, e isso eu digo com muita segurança e muito respeito, não se deram nos tempos adequados com relação ao quantitativo necessário para o Programa Nacional de Imunização. Lembra que a gente falava que as vacinas da Fiocruz nós poderíamos ter os primeiros lotes, né? Que era uma antecipação em dezembro, depois janeiro, e a gente teve muita dificuldade do recebimento desses lotes, tanto da Fiocruz e depois do Butantan. As compras internacionais foram muito reduzidas e a disputa é mundial pelas vacinas. Então, as iniciativas dos prefeitos, as iniciativas dos governadores de ajudar no processo de compra é muito importante. Agora a gente precisa ter vacinas, sabe? A gente quer todas as vacinas que tenham segurança e eficácia. Os municípios são qualificados, têm equipes, têm voluntários que ajudam os profissionais da área da saúde, os estudantes, na vacinação sempre que necessário, mas para a gente poder avançar mais, por exemplo, tem uma expectativa das informações que vão se consolidar agora de manhã, do quantitativo que nós deveremos estar recebendo. Se os quantitativos se confirmarem, a gente quer avançar um pouquinho mais na primeira dose, porque o que aconteceu no final de semana? As vacinas que vieram eram todas para a segunda dose. Com isso, a gente não tinha como avançar na aplicação das pessoas que estavam aguardando, que nós chamamos de D1. Conseguimos fazer um estudo interno com contatos com Brasília na quinta-noite e sexta de manhã e conseguimos distribuir do quantitativo que chegou 60 mil doses para as pessoas que poderiam ser imunizadas e que não tinham sido imunizadas ainda. Mas é uma luta diária. Secretária, mas a senhora, se a FECAM conseguir trazer essas vacinas da Sputnik, pagando só quando elas chegarem, que é o que o prefeito tem dito, o presidente da FECAM, o prefeito Clenilton, o governo vai apoiar, vai distribuir, vai armazenar? Com certeza absoluta, todas as vacinas que tenham segurança e eficácia comprovada, nós vamos dar todo o apoio, não existe a menor possibilidade de dizer que o Estado não vai, através da sua logística, através do nosso centro de distribuição, estar apoiando. A única coisa que a gente, e a FECAM também tem todos esses cuidados, terá todos esses cuidados, a vacina precisa chegar e o transporte dela tem que ter toda a segurança para chegar com qualidade no país, e nós vamos estar, sim, apoiando no armazenamento, na distribuição. É uma força-tarefa conjunta, não existe separa município do Estado, separa o município e o Estado da União. O Sistema Único de Saúde ele é único, nós temos, sim, um programa de imunização robusto, forte, reconhecido mundialmente, e a gente precisa de vacina. Vacinas, repito, com qualidade e segurança comprovada. Secretária, o que é mais importante a gente falar para o nosso telespectador? Porque desde o início do nosso encontro de hoje, eu estou perguntando para eles o que eles acham que a gente deve fazer, o que é preciso fazer para conscientizar a nossa população. O que a senhora, como autoridade máxima de saúde do nosso estado, pode dizer para quem nos acompanha? Márcia, eu posso dizer que não basta os estabelecimentos comerciais colocarem o termômetro na porta de entrada, o álcool gel, o uso da máscara, isso é essencial, fundamental e imprescindível. Se na hora do cafezinho a gente se descuida, se na hora do cafezinho os colegas de trabalho se reúnem em roda de uma mesa minúscula, retiram a máscara e vão tomar o cafezinho, vão fazer o seu lanchinho muito próximo. Não adianta o estabelecimento comercial fazer a separação das mesas se a gente que trabalha na mesma empresa, a gente senta um do ladinho do outro, respeitando o distanciamento de uma mesa ou da outra, mas a gente não convive no mesmo ambiente e na mesa a gente senta encostadinho.
A falta do uso da máscara é o grande risco, por isso, redobrem, por favor, o cuidado nas festas de aniversário das nossas casas, no churrasquinho em família, mesmo sendo com pai, mãe, irmãos, redobrem todos os cuidados, em especial na hora das refeições e na hora que a gente se descontrai um pouco e acaba facilitando. Para a gente fechar, secretária, qual é a região do estado que mais lhe preocupa? A gente viu Chapecó reagir, Chapecó, inclusive, está cedendo equipamentos, daqui a pouco o Felipe Cross, inclusive, vai trazer mais informações sobre isso. A senhora acabou de dizer que já cedeu, inclusive, respiradores, já tirou respiradores de lá e já levou para outros locais. Joinville, agora, parece que a situação é bem preocupante, mas na sua avaliação, os seus olhos estão voltados mais para onde? Para a região de Joinville, que a gente precisa apoiar muito, é a região que ainda a gente tem mais pacientes fora de leitos de UTI, e para o sul do estado, sem negligenciar em hipótese alguma algumas situações pontuais, como é o caso do extremo oeste até o Planalto Serrano, a situação agora da região do município de Joaçaba e municípios vizinhos. É continuar olhando intensamente para o estado como um todo, mas buscando, por exemplo, a partir de hoje a gente deve ter mais 10 leitos ativados no Hospital Hans-Dieter Schmidt de Joinville e trabalhar para ativar os leitos que forem possíveis em Mafra, em toda a região, para a gente socorrer a região de Joinville, assim como as demais regiões. Buscando, Márcia, uma coisa que é de direito de Santa Catarina, que é o pagamento desses leitos por parte do Ministério da Saúde, que são as habilitações. Secretária Carmen Zanotto, muito obrigada, prazer receber a senhora aqui. Agora que conheceu o caminho, volte sempre, esse espaço é seu, secretária, estou falando sério. Esse espaço é seu para a senhora comunicar a nossa comunidade, trazer informações importantes para a nossa comunidade. Por favor, use e abuse desse espaço, porque informação nesse momento é muito importante. A senhora tenha o apoio que quiser nosso aqui, para que a gente leve informação importante, precisa, checada, verdadeira. É a secretária Carmen Zanotto que está falando. Então, por favor, não deixe a gente sem notícias aqui. Volte mais, tá bom? Obrigada, Márcia. Obrigada a todos. E vamos todos juntos nos cuidar para a gente cuidar do nosso estado e do nosso país como um todo e minimizar o sofrimento das famílias e dos trabalhadores. Valeu, secretário. Um ótimo dia de trabalho para a senhora. Até uma próxima oportunidade.